Amigo do Café Belgrado, estamos de volta com mais um preview da Copa do Mundo. Agora, possíveis inimigos, né? Vamos falar Vive la das. France! Assim? Gostei. É o país de Payet, simplesmente o país de Payet. Opa! O único assunto que importa no momento. É o país? Ok. Lucas, França é possível inimiga, né? A França não é uma inimiga Não possível aliado, garantida. então? Talvez. Dá para dizer que é possível aliado. Explica aí, Lucas, por que estamos falando isso, hein? Estamos falando porque a França está no grupo que cruza com o grupo do Brasil, logo na sequência, e o Brasil tem uma competição interna contra os americanos da Copa do Mundo, né? E lá no grupo da França tem um americano muito forte que é o Canadá. Então, Guilherme, precisamos fazer essa aliança com os franceses, garantir logo essa derrota canadense logo na primeira fase para a França, se possível para a Letônia também, mas pelo menos para a França, para quando chegar na segunda fase, de repente ser um confronto direto, Brasil e Canadá, né? Vencendo o Canadá, a gente já mande o Canadá para casa, ou similar, né? Fiquemos à frente do Canadá. Essa é a nossa expectativa, a nossa esperança, o nosso desejo. Então, possível inimigo, mas um inimigo íntimo, viu, Guilherme? Um inimigo aí que a gente pode tratar, de repente, pelo primeiro nome, né? Ou pelo sobrenome, ou até mesmo pelo petit inimigo. Ok. Posso colocar a bandeira da França aqui na tela? Vamos botar a bandeira, ó, bandeiraça, né? Bandeira França. tricolor da França. Uma das bandeiras mais econômicas, né, Guilherme? Você pega um papel branco, você só precisa fazer um retângulo azul e um vermelho. Tá feita a Isso. bandeira. Lucas, a França é uma potência do mundo do basquete. Claro, é um dos times que é um dos países que mais gera jogadores relevantes para o basquete internacional. Vários na NBA. Chegou no Mundial com certa facilidade, né? A França jogou as eliminatórias europeias num grupo difícil, que tinha Lituânia, Montenegro, Hungria, Bósnia, Tchequia. Cara, beleza. Esse aqui já é o segundo grupo, né? Teve o primeiro grupo, depois o segundo. Suave, 10 vitórias, 2 derrotas. Mas, Lucas, tem uma peculiaridade, hein? Se você olhar os destaques das eliminatórias, vai ter uma ausência gigantesca. Dá para ver aí ou tá muito pequenininho? Guilherme, só dá para ver o nome dele, né? É aquele nome maior de todos, ó, Wembanyama. E ele não é só um grande nome, né? Ele é uma grande pessoa também, né? Só quem não gosta dele é a Britney Spears, né, Guilherme, até agora. E todo o seu fandom, né? Mas é um cara que não é nada pequeno. Já foi maior, mas nada pequeno. Gibas, ele foi fundamental durante esse período de classificação. Os principais jogadores da França não podiam jogar nas janelas FIBA, né? Porque estavam na NBA. Só que o time do Wembanyama jogava de competição internacional apenas a Eurocup, né? E aí poderia, então, sempre ser liberado para as janelas FIBA e, cara... Nem isso, acho que nem isso. Era liberado. Então, o que acontecia? Ele podia ir para os jogos, né? Ele estava sempre disponível para ir para os jogos e ele não só ia, Guilherme, como ele dominava, né? Você pode ver, era o líder em eficiência do time, líder em pontos, vice-líder em rebotes, e o líder era o Gobert, que nem sempre podia ir. Então, fundamental, Guilherme. O Wembanyama fundamental, primeira escolha do último draft, agora optou por não ir para a Copa do Mundo. É um desfalque muito, muito relevante. Como é que você tá nessa visão de o Wembanyama não ir para a Copa, Gibas? Já meteu uma marra cedo demais ou tudo bem não ir? Porque o que importa é o que vem pela frente. Não precisa desses minutos extras aí com o Tim Duncan, dar um rolê de motoca, conversar com o Popovich. Ele disse que ele quer jogar por muitas competições pela França, então talvez que essa seja uma ausência necessária para lá à frente ele cumprir. Eu vou ter que esperar para ver, né? Vou ter que esperar para acreditar. Fato é que durante toda a temporada, o seu técnico, né, o técnico do seu time Metropolitans, é o mesmo técnico da seleção, o Vincent Collet, vamos falar dele daqui a pouco. E o Vincent Collet fez de tudo, né? Fez de tudo para que ele pudesse estar presente. Sempre frisou que achava que ia ser bem importante para a carreira dele na NBA, uma experiência mundial, achava que era uma coisa importante para ele. Não vai acontecer, não dessa vez. E, Lucas, uma outra ausência, João Embiid. O João Embiid se naturalizou francês na expectativa de jogar pela seleção francesa.
E por enquanto nada, né? Não jogou nenhuma partida e os rumores é de que os Estados Unidos estão tentando, não reverter, né? Porque não vai retirar a naturalização, mas incluir uma nova cidadania aí no passaporte do Embiid e incluí-lo no USA Basketball Program. Alô, Lula! Lula, traz um Embiid pra gente, pelo amor de Deus. Ana Moser, né? Ana Moser, dá uma ligada pro Embidão. Lucas, você tem aí o retrospecto recente da França em competições grandes? Gibas, até tenho, só quero falar um pouquinho antes sobre um assuntinho, né? A França, diferente de todas as outras equipes aqui desse Mundial, já está garantida, né? Na próxima Olimpíada. Então, quando a Emanyama fala, eu quero jogar com outras competições, ele está falando da Olimpíada em Paris, né? Que também quem não quer jogar uma Olimpíadas em Paris, ainda mais já estando garantido, né? Então, é disso que ele está falando. O Nicolas Batum acabou de avisar também que vai se aposentar depois dessas Olimpíadas, tanto na NBA como na seleção francesa. Então, assim, o povo francês está de olho, né? Os atletas franceses estão de olho nessa Olimpíada, né? E aí talvez o Embiid faça essa conta, né, Guilherme? Poxa, eles já têm o Rudy Gobert, já tem o Embanyama. Será que eu vou brigar por uma vaga ali? Como é que fica, né? Talvez seja melhor eu já me garantir pelos Estados Unidos, né? Então, ou se ele quiser garantia mesmo, a gente pode dar, né? Ô, Embiid, você é marido de brasileira, pai de brasileiro. Para com isso, Embiid. Vem com brasa. Gibas, a França foi prata na última Olimpíada, né? Em Tóquio, no Rio de Janeiro foi 6º lugar, também foi 6º na Olimpíada de Londres. Em Mundial, bronze em 2019, bronze em 2014, em 2010 foi uma decepção, né? Apenas a 13ª posição. E no Eurobasket mais recente, prata. Em 2017 também caiu cedo, né? 12º lugar, mas em 2015 foi bronze. Esse de 2017 é o que o Luca é campeão, né? Em 2015 foi bronze. Lá em 2013 foi ouro, né? Uma rara vitória ali de Tony Parker e demais franceses. Um raro ouro, né, dessa geração muito, muito forte, e prata em 2011. Então, Gibas, temos, né, uma tendência, que é a França disputando as posições de cima das competições, e quando cai cedo, é uma grande surpresa, né, um grande choque para esse Mundial, mesma coisa, né, deve ser uma das protagonistas, deve ser uma das melhores seleções, espero que não esteja num ótimo dia quando pegar o Brasil, mas Espanha está no caminho, Canadá está no caminho, Letônia está no caminho, todos esses sabem que tem um inimigo formidável pela frente. Importante frisar, se o Brasil quiser ficar entre os 8, precisa vencer ou Espanha ou França e todos os outros. Não existe caminho para as quartas de final e que você não vença pelo menos um deles e todos os outros. É muito pesado o caminho. O Brasil vai ter que se superar, mas já venceu a Austrália no amistoso, então gravando isso no dia seguinte. Então vai saber, né? Vai saber. Lucas, o técnico da França tá na tela, hein? Tá na carinha dele aí. Posso botar aqui, Guilherme, pra você não passar por mentiroso. Ó. Olha aí, ó. Olha que aí. Beleza. Vincent Collet, Lucas. Vincent Collet. Repita, por favor, Guilherme. Vincent Collet. Collet. Cara, simplesmente o técnico da França eterno, né? Tá em todas as campanhas da França de absolutamente tudo que existe no mundo. Desde 2009, cara. Que isso. Desde ano que eu 2009. Casei. Todos esses resultados que você falou aí era o Vincent Collet técnico. É isso. Simples assim. Inclusive o heróico título da Euro, entre outras tantas coisas. Mas o maior resultado da história. Uma coisa interessante, Lucas, que apurei aí com minhas fontes francesas, né? Não é considerado no ambiente francês um técnico brilhante dos X and O's, né? Não é um cara que domina aí as minúcias táticas do jogo, não é considerado um grande estrategista. É tipo Filipão. Né? Também não é um general, ele é considerado um técnico que consegue a coesão do grupo e trabalha muito bem no dia a dia. Renato Gaúcho. Só que ele não tem a malandragem, né? Acho que é mais um Dorival, é o Dorival. Cara, o Dorival é mestre do X and O's, Guilherme. Você acha o Dorival o mestre do X and O's? A gente tá gravando um pouquinho depois da eliminação. Então pula esse assunto. Estrelas da França, Lucas. Esse aí todo mundo conhece.
Todo mundo conhece Rudy Gobert, né? Aquele cara ali atrás dele nem todo mundo conhece, mas o Rudy Gobert todo mundo conhece. Característica do Rudy Gobert, né? Um dos melhores protetores de aro do mundo e mete louro pivete na hora da convocação, né? Ele joga normalmente de platinado quando tá pela seleção francesa e gosta de fazer movimentos ali no low post que a gente não vê na NBA, né? Então, pela seleção, Guilherme, ele é muito mais malandrinho ali ao redor da cesta, tem que tomar cuidado, mas o carro forte dele, né, Guilherme? O que ele faz mesmo é proteger o aro. Né? Você tem lances do Gobert aí pra gente? Tem aí, ó, esse aí na Eurobasket contra a grande seleção da Polônia, semifinal. Você vê, cara, isso aí ilustra o Gobert mais do que qualquer coisa, né? Vou até repetir. Olha isso, né? 1 contra 1, troca, fica no defensor. O defensor chama ele pra finta, avança e toma esse toco fenomenal. Tem mais lance do Gobert aqui, né? O Gobert, ele pode ser esse defensor que sai, mas também é um defensor de drop, né? Se precisar, ele faz o drop também, cobra a sua própria área, ó. Agora toco de mão esquerda, né? Ele é um. É possível se argumentar que o Gobert é o melhor protetor de aro do mundo. Certamente do mundo FIBA é mais fácil ainda argumentar isso, mas da NBA também está na lista dos grandes protetores de aro da história da NBA. Rudy Gobert, um dos maiores salários por isso, inclusive, né? É o que ele sabe fazer. Agora, uma jogadinha aí do Gobert ofensivo, né? O Gobert aproveitando os espaços e sendo muito agressivo. Ele é uma ferramenta ofensiva também, mas claro, como o Lucas disse, ele é conhecido como um protetor de aro. Agora, Lucas, esse jogador aqui, essa outra estrela, Evan Fournier, MJ. Cara, esse é completamente diferente do que a gente vê na NBA. Né? O Fournier FIBA é de outra família, não é o Fournier NBA. É isso, por isso que o Michael Jordan é francês, né? Ou o Curry francês, ou qualquer grande craque. Aí você bota francês e dá uma amenizada, né? Gibas, ele... É o Clyde Drexler francês. Clyde Drexler, obrigado, Guilherme. Tô Boa. procurando exatamente quem ele é, né? Dá um play aí, Guilherme. Ele é um cara fenomenal, né? Uma arma ofensiva como poucas do mundo FIBA. E ele vai pontuar de todas as maneiras, joga com muita confiança e mais do que isso, né? Joga com muito aproveitamento. É o go-to guy ofensivo da França, não importa quem esteja ao lado dele. Ele vai ser o cara que vai conseguir os arremessos, vai conseguir a separação, vai criar para ele mesmo. Cracaço, especialmente no mundo FIBA, cracaço, né? Criando arremesso e jogando fora da bola. Né? Naquele lance ele criando arremesso, agora recebendo já em movimento para usar um pique ali do Gobert e matar também. Ele cria o próprio arremesso, ele mete catch and shoot, saindo de bloqueio. Tem mais uma jogada dele aqui. Todos esses são da Eurobasket, né? No mais alto nível. E o que deixa esse vídeo desmonetizado também. Atacando 1 contra 1. Olha isso aí, ó. Isso é o tipo de coisa que, assim, ele tem uma boa carreira na NBA, até que ganha um bom salário para isso, mas muitas vezes ele é um jogador que não entra em quadra, né? Não consegue ficar em quadra. Cara, o mundo Eurobasket, o mundo basquete FIBA, desculpa, tem Fournier como um grande protagonista. Agora, Lucas, tem gente jovem reunida também no elenco francês. Opa! Assim, é difícil selecionar um só, mas eu... Bilal vai, Gibas? Bilal tá na Copa? Bilal não vai. Bilal ficou fora. Mas, assim, da nova geração tem vários nomes. Escolhi 2 que são, assim, talvez mais desconhecidos da população para falar um pouco deles. Um deles, Lucas, você conhece muito bem, que é o Okobo. Okobo foi draftado pelo Suns, não deu certo na NBA, mas na Europa já tá jogando num time de ponta. Joga no Mônaco, time da França, que jogou o Final Four da Euroliga, e ele como um dos bons jogadores desse time. Lucas, na final do francesão, inclusive enfrentando o Mbanyama, ele foi absolutamente devastador. Foi maravilhoso. Esse lance, inclusive, é contra o Mbanyama. Infelizmente não deu certo no Phoenix Suns, mas, enfim, o importante é que é um bom jogador de basquete para a França, né? O importante é que ele é um bom jogador de basquete. E ele vai ser... Ele tá numa função, ele vai exercer uma função que a França já teve um dos grandes, né? Que é a do Tony Parker. Ele vai ter que criar, assim, o Fournier é o cara que vai criar o seu próprio arremesso, né? Então quem é que vai gerar esses pontos fáceis para o Gobert, quem é que vai gerar esses pontos fáceis para os demais companheiros? O Okobo vai ser um dos responsáveis, né, por essa função de criação. Não sei se o Fournier vai ser
o cara que vai ficar com a bola o tempo todo, né? O Okobo vai ter que assumir um pouco esse protagonismo, porque, de fato, né, Gibas, a França está acostumada aí a ter grandes criadores de arremesso. Aqui mais um lance, até já passou, mas vou repetir. Esse, ele vem numa troca e sai com o Mbanyama num contra um, mete uma bola de 3 na cara do Mbanyama. Isso foi a final do francês, o Mônaco levou a melhor, né? O Mônaco foi campeão francês, o Monaco. O outro nome, Lucas, ele é uma novidade, vamos dizer assim, é o Sylvain Francisco. Imagino que lá eles chamam de Francisco, né? Imagino que eles chamam de Francisco. Chicão, pode ser, o Chico francês. O Chico francês, Lucas, jogou na última temporada pelo Peristeri da Grécia, que é curiosamente um time comandado pelo Spanolis. O Vassilis Spanolis está começando a carreira de técnico muito bem. Agora ele já foi contratado pelo Bayern de Munique, né? Vai jogar a Euroliga, então com 25 anos, é um late bloomer, vamos dizer assim, dessa geração francesa. Como nunca teve muito físico na NBA, físico até tem, né? Mas a altura que ele não tem, ele não é conhecido pelo mundo dos scouts, coisas assim, mas vai se consolidando como dos grandes nomes da nova geração e vai fazer uma dupla de backup point guard aí desse time que é interessantíssimo. Lucas, ele é pequenininho e mete bola em terra, é bem interessante. É esse aí, ó. Deixou muito jogador, muito prospect francês para trás, né? Muito jogador importante. Hoje é um dos jogadores bem relevantes aí do cenário. Esses aí são lances do campeonato grego, hein, ó. Francisco indo lá dentro, ou Chicão, né? Chico francês. Chico. Fazendo uma Chico, excelente. Mais uma do Chico aí, ó, agora na transição, né? Quadra aberta. O bicho é rápido, né? É muito difícil de parar. Um jogador que acho que muita gente não conhece bem ainda. E quando chegar a Copa do Mundo vai falar, caramba, da onde saiu o Chico? Tem até mais um lance dele, que como é o menos conhecido, eu acabei colocando mais. Cara, merece, pô. Olha aí. Olha aí o Chicão, velho. First step daqueles, né? Explosivaço. Contra o Panathinaikos esse jogo aí, né? Time, uma potência do basquete europeu. E Lucas... Vai refletir pro Iago, né? Vai jogar Euroliga, o Iago vai jogar Euroliga. Vai ter esse matchup aí, vai ter que refletir, Gibas. O Iago gosta de fazer o Bayern... Dubai é a sua presa, né? É verdade. Lucas, e o outro, Yaya Bucelli, né? Sei que são 3 novas estrelas, vamos dizer assim. Vai ter cena da briga? Não coloquei briga, não. Okay. Mas fala aí do Yabusele, Lucas. Gibas Yabusele foi draftado, né? E jogou NBA pelo Boston Celtics. E lá ele tinha um problema sério de cheeseburger, né? Não sei se era exatamente cheeseburger, mas ele brigou com a balança, e a balança brigou com ele por muito tempo lá no mundo da NBA. Ele teria, né, uma grande capacidade de ser um jogador de glúteo e 3 pontos, né, que a gente chama de G&3 no Café Belgrado, e ele acabou se tornando isso, né, um jogador muito perigoso, muito dominante, consegue impor, né, a sua vontade no mundo FIBA. A gente está vendo jogadas dele, ele tem range, né, ele vai chutar de fora, mas ele consegue sim criar o seu espaço lá dentro também, um jogador que joga bem transição. Cara, no mundo FIBA, que ele pode jogar ali 20 minutos por jogo, 25, sabe? Em altíssima velocidade, em altíssima produtividade o tempo todo, como é o caso da seleção francesa, ele vai ser uma arma muito potente, muito perigosa. Gibas é um dos ótimos nomes nessa seleção da França, vai fazer barulho, viu? É isso. Os 12 franceses já estão definidos, foram convocados assim, mas teve mudanças, né? Porque num amistoso o Frank Ntilikina se machucou, jogador do Dallas, acabou se machucando, não conseguiu se recuperar a tempo e já foi substituído, né? O Cordanier, jogador do Virtus Bolonha, foi convocado para sua posição. Ainda há uma expectativa de saber se o Lessor vai ou não, o pivô do Panathinaikos. Acho que ele estava envolvido em rumores, não sei se ele vai sair. Ele, Lucas, ele já tem substituto definido caso não vá, né? Você estava me informando há pouco que é o Poirier, também jogador com passagem pela NBA, já tá na fila. Caso não vá, vai você. Foi um jeito o Cordinier é draftado pelo Hawks, né? Ele tem os seus direitos ligados ao Atlanta Hawks, nunca foi pra NBA, mas foi draftado pelo Hawks, vai jogar no lugar do Ntilikina. É um time basicamente NBA aí, né, Gibas? Todo ele tem alguma passagem pela NBA ou algum rumor de NBA ou draftado pela NBA. É um time, assim, fora o Chico, né, que vai ser depois do grande mundial que ele vai fazer, todo mundo aí tem uma história, né?
Se a gente olhar aqui a lista, né, esses que a gente mencionou, ainda faltou falar, né, do Nando Decolou, que é um veterano já e passagem na NBA, passagem CSKA, hoje É joga seu na amigo, França. Gibas? Meu amigo, tem uma camisa autografada do CSKA pelo Nando Que Decolou, podia ter isso. trazido aqui, né, dei mole. O Nick Batum é outro grande nome, né, um nome bem importante. Cara, o Ataha joga no Mônaco, um jogador bem interessante, tá nessa lista também. O Terry Tarpey, esse não é muito conhecido, um jogador forte fisicamente. O Mustafa Fall é considerado um dos melhores pivôs da Europa hoje. Então, assim, é uma lista de elite. É uma lista de Faltou elite. Embiid. Cara, sempre falta, né? O MVP da NBA, o MVP do melhor campeonato do mundo. Agora, curioso isso que a França fez, né? Já definiu os 12, já definiu, ó, se isso aqui machucava esse, isso aqui machucava esse. Uma objetividade aí que eu não tô acostumado, viu, Lucas? No mundo do basquete não é comum isso, não. Lucas, pequenos vídeos de ataque francês e defesa francesa pra gente conhecer um pouquinho mais desse time. Posso colocar? Bota aí. Ó, esse aqui é um já do amistoso agora, né? França e Tunísia, um time mais fraco. Lucas, a França, ela é muito do criar a vantagem com os seus jogadores e arremesso livre. É o tipo de jogada que eles mais buscam e, em geral, conseguem, né? Que a gente viu um pique Fournier, Gobert, bola livre pro Yabusele. É uma das bolas que eles gostam de fazer, né? Outra jogada aqui, ó, uma transição. É um time que gosta de correr, porque, enfim, todo mundo muito atlético. E o Kobo alimentando no corner, bola de 3 livre. É um basquete moderno, é um basquete muito atlético, é um basquete que costuma vencer jogos. Aqui mais uma sequência dessa, agora com mão ali, com um pique incluído e um desequilíbrio com alimento de bola de fora. É uma equipe que tem, Lucas, tem jogadores que infiltram, tem jogadores muito agressivos. O pace, claro, se conseguir jogar em transição, é um time que ataca o aro, não é um time que fica chamando múltiplas jogadas. Então, a gente até falou sobre isso, né? Às vezes o fato de um técnico gostar de dar liberdade para o jogador acaba potencializando bons momentos, né? Acho que a seleção francesa é um exemplo de equipe que consegue jogar um basquete muito bonito do mundo FIBA. Agora, Lucas, a defesa, assim, é difícil escapar do que todo mundo conhece, né? É uma defesa que baseia toda a sua estrutura no que Rudy Gobert é capaz de fazer. E aí vai depender do plano de jogo. Aqui a gente está vendo um tipo de defesa em que o Gobert troca e, enfim, a estrutura está bem montada para isso. E aqui uma defesa em que o Gobert faz drop e, mais uma vez, né? Ó, espero que vai acontecer, faz a cobertura, é o Rudy Gobert. Quantos lances assim a gente não vai ver no Mundial? Agora, claro, você tem vários nomes aqui, inclusive, de protetores de aro tão bons, não tão bons quanto o Gobert, porque isso não existe, mas assim, que estruturam tomadas de decisão tática que baseiam sim na capacidade imensa de proteção de aro, de defesa 1 contra 1 física, boas leituras, jogadores que jogam nos melhores times do mundo, ou seja, estão acostumados a boas leituras, a rotações defensivas. Lucas, estamos falando de uma potência do basquete mundial. Mais uma defesinha aqui? Não, mais uma defesinha aqui. Também no jogo O que a contra a gente vê Itália. sempre, Kibas, é as pessoas tentando tirar o Gobert da área pintada, né? Ele troca muito bem, né? O Rudy Gobert troca bem, mas a gente vê que ele não é tão efetivo, lógico, né? Fora da área pintada do que quanto dentro, né? Então, a gente sempre vai ver os adversários tentando puxar o Gobert para fora, às vezes não vai dar em nada, né? Esse foi um arremesso, assim, de média distância, que o Rudy Gobert tá disposto a tomar, né? Mas se você tentar infiltrar, se você tentar aquela bola de maior aproveitamento, ele vai acompanhar e vai dar o toco, e a bola de 3 também vai ser espetada, né? Agora, se você quiser arriscar o mid-range, né? É uma bola que a França vai estar querendo te dar, vai estar disposta a te dar, né? Então, se times estiverem assassino das áreas, por exemplo, podem acabar punindo, mas é difícil demais de ser atacado esse time da França. E diferente da NBA, que você tira o Gobert do garrafão e fica um espaçamento maravilhoso e um caminho para você jogar 1 contra 1 com ele, a França, e pelo sistema de jogo da FIBA, pelas regras, enfim, cara, ela vai ter um tipo de ajuda, o tamanho de jogadores, organização defensiva, que não vai ser simples, né? A gente tá falando de nomes como Batum, a gente tá falando de nomes como, enfim, Mustafa Fall. Cara, é um elenco de ponta. Nós estamos falando aqui de um dos grandes elencos do basquete mundial. Ou seja, pro É o Brasil... favorito do grupo, Gibas?
É o favorito do grupo, certamente é o favorito do grupo. Tem E ao lado Canadá, da Espanha, Letônia e é isso. um O saquinho de Canadá, pancadas. a gente vai fazer um vídeo do Canadá ainda explicando quais são os poréns, embora seja um grande time. O Canadá tem sempre essa questão de é um time que não está acostumado com isso tudo que eu acabei de falar da FIBA, né? As rotações defensivas, os espaços, as dinâmicas de jogo 5 contra 5, mesmo a transição, FIBA é diferente da transição NBA, e o protagonismo dos jogadores, como lida com o que eles jogam no NBA, no FIBA. O elenco do Canadá não deixa a desejar para o elenco francês, isso dá para dizer. Agora, a trajetória dos dois os separa, sabe? Então, na minha opinião, sim, a França é favorito, e na minha opinião, França e Espanha são as duas forças desse lado para avançarem entre os 8. O Brasil vai ter que vencer um deles e todos os outros para avançar. Missão dura, missão muito dura, mas enfim, Lucas, é mundial, né? Não tem missão simples mesmo. Algum destaque final, Lucas, sobre a França? Gibas, Allez les Bleus. Allez les Bleus Ó, na primeira fase, né, contra o Canadá. E posso falar, né? Apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Apoia o Café Belgrado, vem com a gente. Gibas, trouxe um gatinho para se despedir hoje, ó. pô, não trouxe nada. Se Cara. você não apoiar o Café Belgrado com esse olhar aqui, Pô, trouxe uma bola. Pode ser uma bola? fazer uma pose de jovem com a bola, Gibas. Pô, não sei fazer pose jovem, mas deve ter uma frase em francês, porque tem todos os idiomas aqui, a bola. Lucas, seguinte. Apoia o Café Curta, Belgrado. compartilha e espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Valeu! Comenta.